Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV, começando mais um Diário do Brasil nesta terça-feira, dia 16 de julho. Vamos conferir os destaques desta edição. A sessão da Câmara é suspensa após recomendações do Ministério Público Eleitoral. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado realizou visita a Bauru. E veja como foi o churrasco vicentino, realizado neste domingo. Isso e muito mais, você confere aqui no Diário do Brasil e volta já! Agora, meio-dia e 2 minutos, começando o seu Diário do Brasil, a Câmara Municipal de Bauru realizou, se é que dá para dizer assim, sua 24ª sessão ordinária. Mas, após recomendações do Ministério Público Eleitoral, ela foi suspensa. Todo esse imbróglio você confere com o jornalista José Eduardo Amantini. A sessão legislativa foi encerrada após 2h30 de interrupção. A reunião dos vereadores terminou devido a um documento de 8 páginas do Ministério Público Eleitoral, que orientou a Câmara a suspender a transmissão pela Rádio e TV Câmara de parte dos trabalhos internos, como o rol de oradores. A deliberação foi colocada em discussão pelo presidente da Câmara, Júnior Rodrigues, e foi aprovada pela maioria dos vereadores. Apenas a vereadora Estela votou contra o encerramento da sessão. A direção da Câmara se reuniu na última sexta-feira com o promotor eleitoral João Henrique Ferreira, da 23ª Zona Eleitoral de Bauru, quando recebeu as recomendações. As orientações do Ministério Público Eleitoral criou um mal-estar entre os parlamentares, tanto da oposição quanto da base do governo, especialmente porque na reunião o promotor teria frisado que a proibição dos trabalhos deve ser respeitada, especialmente com relação às comissões especiais de inquéritos, a chamada 6. Essa reunião, o promotor colocou as restrições daquilo que ocorre nas transmissões. Então, sessão, no caso dessa segunda-feira, teríamos que ter a restrição da transmissão ao vivo das falas livres. É a fala de 10 minutos que tem no início da sessão e depois a fala de 5 minutos no final da sessão. O resto dos trabalhos, ele disse que é possível você ter a transmissão ao vivo, que seria discussão dos projetos, aprovação de emendários e de projetos de lei. Durante a semana nós temos as audiências públicas e quando se tem aprovação de SEI, algo nesse tipo também ocorre durante a semana, reuniões públicas. Essas transmissões ao vivo não poderão ser exibidas, porque ali você tem, segundo o promotor, a possibilidade de você se autopromover. Recebemos, foi uma surpresa, porque nas eleições anteriores nunca teve esse tipo de restrição. Lógico, o vereador ele não pode pedir voto, ele tem ali algumas recomendações que ele não pode fugir. E acredito que essas recomendações, ela tem que ser para as pessoas que passam do limite. Se a pessoa está na tribuna e ela tem os seus excessos, ela tem inclusive ser punida, tem que ser seguida, ela está lá para prestar conta para a população do trabalho que faz. Mas, pela primeira vez, nós tivemos uma recomendação muito drástica, uma recomendação bem apertada, tirando o poder de divulgação do vereador. A vereadora Estela Almagro, que também é advogada, vê essas recomendações do MPE com preocupação. É preciso ter um cuidado muito grande com a possibilidade de judicialização da política, de politização do judiciário, que torna todo este debate confuso dos entes e dos seus papéis. Eu vou falar aqui da importância da TV Câmara, TV que completou agora 25 anos, que cumpre um papel, uma das primeiras TVs de legislativo, que não é barata, que tem um custo alto, tem equipamentos modernos e tem uma equipe de profissionais. O papel da TV pública é de dar publicidade aos atos daqueles que exercem mandato e que recebem um subsídio para isso. Não há que se interpretar como campanha, porque aquele vereador que extrapolar o uso da tribuna, ou em qualquer outra situação da estrutura, aí sim o Ministério Público Eleitoral deverá estar vigilante para acionar este vereador. Agora, punir-se, orientar-se de forma restritiva todo o parlamento e a sua estrutura é calar aquele que está no mandato e tolher o papel da imprensa livre, inclusive a imprensa do poder legislativo. Quando o promotor orienta e a mesa acata inicialmente que reuniões públicas
não sejam transmitidas, há aí uma transgressão, não apenas constitucional, mas até da nossa lei orgânica, porque as comissões têm a obrigatoriedade de fazer das suas reuniões públicas, como é na Assembleia Legislativa de São Paulo, como é com a Câmara Federal e o Senado, porque isso é a essência do trabalho desenvolvido pelas comissões. Quando se orienta que você não pode transmitir os debates da tribuna e autoriza somente os debates dos PLs, você está dizendo que os debates nos PLs não serão políticos, o que não é verdade. Não é? Tem uma frase que eu uso sempre: nós que estamos aqui numa casa política, somos políticos. Né? Nós não somos bailarinas, isso não é um clube de dança, isso não é um outro tipo de espaço, é uma casa política. O que não pode ser é eleitoral. E isso é a responsabilidade do Ministério Público acompanhar. Quando o promotor aponta que, principalmente, a comissão especial de inquérito que está em andamento e é do hacker, não seja transmitida, isso, para mim, é muito grave, na medida em que você vai impedir que a população acompanhe algo da maior gravidade. O experiente vereador José Roberto Segala, que também é promotor de justiça aposentado, diz que as recomendações do promotor eleitoral são preventivas, mas também está preocupado com a proibição de dar publicidade aos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito do caso Hacker, da qual é presidente da SEI. Mas eu entendo perfeitamente a atuação do representante do Ministério Público na questão eleitoral. Há necessidade de se tomar cuidados preventivos, e é isso que ele está fazendo. Ele está orientando para que não se cometa erros que podem, evidentemente, resultar na cassação de registro e outras providências que acabarão sendo tomadas pela Justiça Eleitoral. O problema todo é que há uma amplitude nessas determinações, melhor dizendo, nessas recomendações, que deixa dúvida. A gente não sabe exatamente o que é que vai poder, de fato, ser feito ou não. Você deu um exemplo aí agora que me preocupa. Dizer, por exemplo, que a SEI não poderá ser pública, mas o caráter da SEI é exatamente ser público. Não tem sentido fazer uma SEI em portas fechadas, não é? Então não sei exatamente, e a SEI é uma investigação, não está dando publicidade a ninguém. Óbvio que alguns dos vereadores vão aparecer por conta do fato de estarem fazendo o papel deles na SEI. Foram, inclusive, escolhidos pelos demais colegas para exercer essa função. Além disso, a SEI tem prazo para ser terminada. Então, eu estou em dúvida, realmente fica a preocupação. É para não fazer mais nada? É para fazer a sessão a portas fechadas? Como é que vai ser isso, não é? Pois é. E o bauruense já se acostumou com o cenário da interdição da alça de via de acesso do viaduto João Simonetti, que liga a rua 13 de Maio com a Nuno de Assis, na região central da cidade. São quase 5 anos de interdição desde o Ministério Público fechar o local em outubro de 2019, alegando desgaste natural e risco iminente de desabamento. Na ocasião, havia a promessa da Prefeitura, então sobre a gestão Gazeta, de promover a licitação das obras, até mesmo em caráter emergencial. Acontece que o tempo foi passando, tivemos pandemia, mudança de governo e a única novidade foi a pintura do concreto que interdita o local. Bom, agora em julho de 2024, finalmente foi aberta a licitação para a recuperação do viaduto. De acordo com a Secretaria de Obras, o custo é de cerca de 7,5 milhões de reais, que prevê a reforma dos 240 metros do trecho do viaduto, mais os 105 metros da alça, atualmente interditada. Pelo menos uma novidade, né, com relação a essa interdição. Resta saber se a gente vai ter a execução dela ou se vai seguir com mais uma obra inacabada na cidade, né, que está aumentando, inclusive. Nesta segunda-feira, Bauru recebeu a visita do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Ele esteve reunido com magistrados da 3ª Região Administrativa Judiciária, mas antes atendeu a imprensa. O repórter Leonardo Colombo esteve no local e traz os detalhes.
O Fórum da Comarca de Bauru, localizado na região do bairro Jardim Bela Vista, recebeu uma visita nesta segunda-feira. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo veio até Bauru para promover um encontro com os magistrados. Antes deste encontro, ele conversou com jornalistas e destacou que um dos objetivos da sua presença é ouvir as demandas da comunidade jurídica. O objetivo que existe na visita de um presidente à região administrativa judiciária não é não só prestar contas a todos os magistrados e servidores daquilo que a presidência vem desenvolvendo, mas também ouvir as necessidades de cada comarca e de toda a região. Esse é o objetivo primordial. O presidente ainda destacou que o foco dos trabalhos realizados pelo Judiciário tem sido o atendimento à população. Se você traz as suas aflições, você quer alguma resposta. E nós precisamos sempre ter um serviço que funcione a contento. Não é para nós, não é para o juiz, não é para o servidor, é para a população. Nós prestamos serviço público e cada vez mais temos que prestar um serviço eficiente de qualidade. Além do encontro desta segunda, outros assuntos foram discutidos durante a conversa com a imprensa. De acordo com o presidente do TJ, há a intenção da reforma do atual prédio do Fórum, onde os trabalhos judiciais são realizados. O que existe já é um projeto de reforma deste prédio. Enquanto não há essa definição de eventual mudança de local, nós já temos que manter o prédio e vai haver uma reforma desse prédio. Aliás, nós estamos tentando trazer todos os 7 prédios que existem em Bauru, do Poder Judiciário, reduzir para 3 prédios somente. É um projeto que eu tenho na minha gestão de reorganizar, reocupar melhor os espaços físicos, que não são mais necessários, como eram antigamente, mercê do processo eletrônico, não é? Então, não há mais necessidade de tanto espaço como havia antigamente. Então, nós queremos, para facilitar para a população, que o serviço judiciário seja prestado em Bauru em 3 únicos prédios. Esse é um projeto nosso. Fernando também falou sobre a frequente procura do Executivo ao Tribunal, com ações diretas de inconstitucionalidade e a conquista de liminares junto ao Tribunal. Sempre que necessário, sempre que alguém procura o Judiciário, está buscando um provimento jurisdicional. E é assim que tem que ser, é assim que os poderes existem em harmonia, coexistem em harmonia. Se houver alguma transgressão constitucional, cabe ao Poder Judiciário a devida correção. Após a divulgação do investimento de mais de 500 bilhões de reais do governo federal para o Plano Safra, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também anunciou a disponibilidade de mais 66 bilhões de reais de incremento, ao plano. Desse valor, metade é destinada a recursos equalizáveis, enquanto a outra metade vai para a linha de crédito rural, voltada para a agricultura empresarial entre médio e grandes produtores. O valor deste ano representa um aumento de 73% em relação ao valor repassado ao Plano Safra anterior pelo BNDES. E de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef e a Organização Mundial da Saúde, em 2023, o Brasil deixou o grupo dos 20 países do mundo com mais crianças não vacinadas. Segundo a pesquisa, no último ano, cerca de 360 mil crianças não receberam nenhuma dose das vacinas tríplices, bacteriano e viral. Número muito inferior ao da pesquisa anterior, de 2021, que apontava para 1,5 milhão de crianças sem a cobertura vacinal no Brasil, número que colocou o país como a 7ª maior marca dos países com mais crianças não vacinadas. A queda desse número brasileiro vai inclusive na contramão do mundo, que teve um aumento de 1 milhão de crianças sem serem vacinadas de 2022 para 2023. Esse indicador é fundamental para compreender, por exemplo, o retorno de surtos de doenças que estavam controladas, como o sarampo, que teve surto em 103 países nos últimos 5 anos, todos com menos de 80% da cobertura vacinal. Agora a gente confere como fica o tempo para esta terça-feira. O tempo estável permanece no interior de São Paulo por mais um dia. Terça-feira de céu limpo, com baixa nebulosidade em Bauru e toda a região. Ventos fracos, com umidade relativa do ar variando entre 40% e 70%. A mínima atingiu 13 graus pela manhã e a máxima prevista é de 27 no período da tarde. A
Após o pôr do sol, a temperatura volta a ficar abaixo da casa dos 20 graus. De acordo com o IPMET, as demais cidades da região também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade. Rápida parada no seu diário e na volta tem o Churrasco Vicentino, que foi atração desse domingo em Bauru. Agora são 12h16, não saia daí, voltamos já. Agora 12h19, de volta o Diário do Brasil, e os candidatos do vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado, as FATECs, que passaram na primeira chamada do processo seletivo, já podem realizar a matrícula nesta terça-feira. Quem estiver na primeira chamada precisa enviar a documentação entre hoje, dia 16, e quinta, dia 18, de maneira remota, conforme indicado no manual do candidato. A confirmação do pedido de matrícula estará disponível no mesmo sistema a partir do dia 22. A classificação geral do vestibular das FATECs considera as notas finais em ordem decrescente, de acordo com a opção de curso, período e unidade. Já a chamada para matrículas é feita até o limite das vagas oferecidas. Perderá o direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos necessários. E a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico abriu inscrições para 5.500 vagas em cursos online gratuitos sobre computação em nuvem e inteligência artificial. Os cursos são destinados a todo morador do estado de São Paulo com interesse na área de tecnologia da informação e é uma parceria com o Google Cloud. Ao concluírem os cursos e cumprirem todos os requisitos, os estudantes serão convidados a participar de um evento com ofertas de estágio e emprego que acontecerá em novembro. A inscrição deve ser feita no site qualificasp.sp.gov.br e fica aberto até o dia 5 de agosto. Mas é bom não esperar, porque as vagas são limitadas, como eu mencionei. Agora a gente confere as vagas de emprego desta semana aqui em Bauru. As vagas do Emprega Bauru desta semana são para vendedor interno, auxiliar de logística, controle de qualidade, mecânico em refrigeração, auxiliar mecânico em refrigeração, motorista de veículos leves, operador de estacionamento, atendimento, auxiliar de manutenção mecânica e hidráulica, manutentor de facilities, operador de loja, assistente administrativo com apoio em TI, depósito, auxiliar de depósito, diagramador ou diagramadora, almoxarife, auxiliar de cozinheiro ou auxiliar de cozinheira, chapeiro, ajudante, conferente, operador de máquina, gerente de unidade de restaurante, auxiliar de limpeza de salão, executivo de vendas para serviços de RH, suporte técnico de produtos digitais, assistente administrativo, motorista de caminhão e técnico de manutenção. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela SEDECOM, as inscrições devem ser feitas somente pelo endereço sites.bauru.sp.gov.br/Emprega Bauru. A Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, apontou que houve um recuo no número de inadimplentes no estado de São Paulo. E pesquisas revelam que esse registro da taxa de inadimplência deve continuar diminuindo neste mês de julho. A taxa de inadimplência no Brasil vem recuando. Pesquisa realizada recentemente pelo SPC Brasil e Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo revelou uma queda de 1,1% no número de devedores em maio de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
No estado de São Paulo, houve uma queda do número de inadimplentes. Nós vamos conversar com o presidente da CDL, Odair Cristóvão, para mais informações. No estado de São Paulo, realmente houve uma diminuição, né, das ocorrências de negativação. Em Bauru, ainda não caiu tanto. A pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru aponta que as pessoas que representam a maior fatia da população com nome restrito estão com idade entre 40 e 50 anos. Odair comenta o atual cenário do registro na cidade. Faixa etária seria homens, né, na faixa de 40 anos. Então a gente tem uma estatística aí, que é onde a gente percebe que a dívida seria dentro dessa faixa etária de 40 anos e mais, no caso, Bauru seria mais o masculino. Especialistas sugerem que essa diferença de inadimplência relacionada à questão de gênero e faixa etária pode estar ligada a vários fatores, incluindo padrões de consumo, acesso ao crédito e atitudes em relação à gestão financeira. Para enfrentar esse desafio, o presidente da CDL Bauru incentiva a busca pelas negociações das dívidas. Ele pode procurar não só o CDL, como a gente indica também ele procurar aonde ele fez a dívida. Aí ele tem informações que onde que pode estar a dívida, se está na empresa ou se já está numa cobradora. E hoje em dia o pessoal está muito flexível à negociação. A queda geral na inadimplência é um sinal positivo. Nos últimos meses, a desaceleração foi uma realidade e a Associação de Varejo também prevê recuo para este mês de julho. O valor representa uma queda de 0,15 ponto percentual em relação ao último valor real divulgado em maio deste ano. De acordo com o levantamento mensal da Serasa, a redução a nível nacional corresponde à diminuição de 884 mil no número de consumidores inadimplentes em maio. Visando reduzir a inadimplência e melhorar a saúde financeira dos consumidores, bancos e instituições financeiras continuam a oferecer programas e negociações de créditos mais sustentáveis. Sim, todos ganham, porque nós, que nem o CDL mesmo, tem uma cobradora, né, de nossos associados. Isso aí para quê? Para ajudar o consumidor a voltar a ter crédito, né? Então voltar a comprar. Então ele ter no Nome Limpo, ele pode voltar a comprar e consumir. Então isso aí ajuda até os lojistas, tudo. Então por isso que o CDL mantém uma cobradora aqui para ajudar isso aí também. Odair deixa orientações ao consumidor e comenta sobre a importância de quitar a dívida, pois ela não prescreve mesmo com o passar dos anos. Procurando o local que ele fez a dívida, ele vai ter uma orientação, porque em 5 anos o nome dele sai do cadastro, só que sai só do cadastro dos inadimplentes, só que ele fica devendo na empresa. Então vamos falar assim, a firma que vendeu ou quem forneceu para ele, o nome ainda fica. Ele pode procurar também o cartório não prescreve, fica a dívida marcada nele lá, porque ele está devendo, né? Então, porque aí ele consegue tentar fazer uma negociação para tirar o nome. Porque mesmo sendo 5 anos, ele não prescreveu, a dívida só não está no cadastro nosso do CDL. Embora a taxa de inadimplência venha diminuindo, a atenção à educação financeira e o uso responsável do crédito continua sendo essencial para manter essa tendência positiva. E depois de perder seus 2 primeiros jogos na segunda etapa da Liga de Desenvolvimento de Basquete, tanto para o Cruzeiro como para o Mogi das Cruzes, o Bauru Basquete entra em quadra logo mais à 13h no ginásio do Paulistano, na capital, em mais um jogo duríssimo. Afinal, o Dragão sendo representado, no caso, né, pela equipe de Avaré, do técnico Arthur Polenta, enfrenta o Pinheiros, time com forte categoria de base e que ainda não perdeu na LDB deste ano. Já Bauru vai para o jogo com 50% de aproveitamento, 4 vitórias e 4 derrotas. Todas elas, inclusive, em sequência, né, no final da primeira etapa com o começo da segunda. Não vai ser fácil, então, para o Dragãozinho hoje à tarde. E a gente encerra com o Churrasco Vicentino, que foi atração neste domingo em Bauru. O churrasco da Vila Vicentina é uma atividade simbólica na vida dos bauruenses e de moradores da região.
O evento é realizado há 73 anos. Nosso 73º churrasco vicentino, né? É um churrasco tradicional que o público balduense vem, prestigia, né? Participa bastante conosco e a cada ano a gente tentando inovar, aumentando as atrações, fazendo com que esse povo venha e possa passar realmente um dia gostoso, um dia de confraternização e também de ajuda para a Vila Vicentina de Bauru. E falar aqui também, né, da utilização do espaço, né, do recinto Melo Moraes, está sendo muito bem utilizado, inclusive, né, trazendo um amplo espaço para todo mundo que vira aqui, né? Tem vários locais ali de coberto, descoberto, né, para as pessoas virem também, né, e curtir, né, esse dia que é fundamental também para o Vila Vicentina, né? Até contar um pouco, né, para o nosso público, né, um pouco da história do Vila Vicentina e de quantos idosos são atendidos atualmente. Vamos falar. A Vila Vicentina, esse ano nós completamos 84 anos de existência, né? Nós temos lá 50 idosos que residem conosco, que precisam da ajuda nossa lá todo o dia. E além disso, nós temos o centro-dia, né? Que é os idosos que vão de manhã com a família, que leva, e à tarde vão buscar, passa a noite com a família. Então são 80 idosos, nós temos uma gama aí de 70 funcionários técnicos, de todas as psicólogos, fisioterapeuta, para estar trabalhando esses idosos. Eles entram lá, mas eles têm atividade física, têm atividade de lazer, nós temos salas de jogos lá para que eles possam estar. Os fisioterapeutas efetuam um trabalho da fisioterapia para que eles possam ter uma saúde melhor. Toda essa situação que nós temos e os lazeres que a gente está fazendo, com construção de lago, horta comunitária, para que eles também possam estar no dia a dia participando dessa atuação. Legal, e aqui também, né, já até conversei com um voluntário que está há 40 anos, né, participando do churrasco, a importância, né, dos voluntários que abraçam, né, a Vila Vicentina, todo o churrasco vicentino. Sim, nós temos uma gama de voluntários que anualmente tem voluntários aqui que está há 60 anos conosco aí, né? Desde os primeiros anos de churrasco eles estão trabalhando e fazem questão de no dia desse evento, que é todo segundo domingo de julho, né? Uma data que já está no calendário municipal, calendário diocesano, calendário estadual. Então esse pessoal vem e participa. Nós estamos aí numa média de 400 a 500 voluntários que participam de tudo, das barracas, no churrasco, no bazar, na diversão. Então são voluntários que a gente precisa, que sem eles nós não, de maneira alguma, conseguiríamos efetuar essa festa. E no churrasco vicentino, um dos pontos fundamentais é o voluntariado, a dedicação das pessoas em colaborar em prol do próximo. É complicado falar de sentimento, né? Eu vejo que é uma devolutiva, perfeito, de tudo que a gente faz durante o ano, de tudo que a gente consegue, de tudo que a gente vive. Esse momento é um momento por nós, aqui estamos entre amigos, né? Mais de 40 anos trabalhando aqui no churrasco da Vila Vicentina, e eu corrijo, não trabalhando, se doando, né? Aproveitando e devolvendo um pouquinho de tudo que a gente recebe durante o ano. Isso é importantíssimo. Com muita alegria, né? Eu já vi aqui, tô aqui acompanhando vocês, fazendo piada, tudo se divertindo também, né? Até mais importante, né, do que tudo isso, é estar aqui se divertindo, estar contente. Exato, exato. E até porque a gente sabe do trabalho da equipe dirigente da Vila Vicentina, o empenho, todos os voluntários, todas as pessoas sérias, que imbuídas no objetivo comum, que é dar o melhor para essas pessoas que numa idade que a gente chama de melhor idade, né, dá o melhor, uma dignidade a eles, né? Então nada melhor do que esse voluntariado e a gente se entregar mesmo e fazer o melhor que a gente pode fazer para esse pessoal, que eles merecem. Diário do Brasil desta terça-feira fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. A Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima terça-feira e até amanhã.